Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Mais uma quinta-feira aqui na casa do Senhor, na casa de oração, na casa do Cordeiro, na noiva do Cordeiro, aleluia. Você é muito bem-vindo aqui em nome de Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua família, abençoar seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra venha de encontro ao teu coração, para te abençoar, para te transformar, para curar e para libertar a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Eu já cumprimento o Brasil com bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês aí no Brasil, a todos os pastores e pastores amigos, nós deixamos aí, nossa família linda e abençoada. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoá-los a todos vocês, e que tudo seja conforme a vontade do nosso Deus, em nome de Jesus. Cumprimento também o Japão com boa noite, Kambauá, a toda a nossa comunidade brasileira, a todos os pastores e pastoras, a todos os nossos amigos, companheiros de trabalho, todos os brasileiros estabelecidos aqui no Japão, em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar a todos vocês. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique, boa tarde a África todinha, a todos os pastores e missionários, e homens e mulheres, aleluia, membros, todos os obreiros que estão envolvidos com esse trabalho maravilhoso das missões aí, para levar o alimento a essas crianças, levar o alimento a esse povo, e a palavra espiritual a esse povo. Que Deus abençoe, Deus ilumine, que Deus possa proteger todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Gostaria já de iniciar fazendo uma oração, todos nós juntos. Fecha teus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, nós te amamos, te adoramos, aleluia, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Nesse momento nós entramos na tua presença, Senhor, meu Pai, abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, para receber a tua doce e poderosa palavra, para que nós venhamos, meu Deus, aguardá-la, ela, a sete chaves do nosso coração, para a nossa salvação, para nós um dia, Senhor, estar aí no teu reino, te adorando, te glorificando e te exaltando por toda a eternidade, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Cura os teus filhos, ó Pai, derrama o teu poder sobre nós, vem nos abençoar, Senhor, e nos proteger, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Nós entregamos as tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. Vamos iniciar já para a introdução do culto em nome de Jesus Cristo, em Salmos 14, vamos ler Salmos 14, aleluia. O nosso tema hoje é o juízo de Deus, aleluia. Você já recebeu o juízo de Deus, não? Aleluia, a justiça de Deus sobre a sua vida. Então vamos ler e aprender essa noite em nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra do Senhor diz assim, aqui em Salmos 14, aleluia: a corrupção do pecador e a sua redenção, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esse salmo é o Salmo de Davi. Então é Davi que está falando, é Davi que está falando com o Senhor, é Davi que está se entregando ao Senhor, é Davi que está falando com o nosso Deus Todo-Poderoso, que diz assim, no capítulo 14, diz o insensato ao seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, quem não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomará a de Sião, viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje.
Estamos vivendo isto, irmãos, na verdade, com todos nós que já nascemos com o pecado desde o jardim do Éden, a respeito do casal de Adão e Eva. Então, meu irmão, hoje, a partir de hoje, se você não se rendeu ainda, está na hora de nós todos nos rendermos ao Senhor. Aleluia. Está na hora de todos nós sermos sensatos. Está na hora de todos nós estarmos na presença do Senhor. Está na hora de todos nós sabermos que existe Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E a sua justiça. Por isso que o nosso tema hoje é o juízo de Deus. Porque Deus vai vir com o juízo. Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então você que possa entender isso e saber que o Espírito Santo que está conosco, que é o nosso Consolador, é o Espírito de Deus, é justamente esse que veio para tirar a corrupção. É esse mesmo que veio para que nós possamos se arrepender. Deixa eu trocar a pilha aqui rapidinho. Alô. Glória a Deus, aleluia. Melhorou? Glória a Deus, a pilha acabou ali, mas nós tocamos ao vivo aqui em nome de Jesus. Então, do que eu estava falando, irmão, muitos se meterão ao ridículo. Aleluia. Perseguirão os humildes, mas o Senhor estará conosco e será o nosso refúgio. Aleluia. Então, irmão, ainda hoje nós temos que tentar e com certeza buscar a esse Deus para nos livrarmos da iniquidade e do pecado. Para que nós possamos entender, vamos ao Novo Testamento, irmãos. Abre lá em Romanos capítulo 2. Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos a respeito justamente de tudo isso que estava acontecendo na época e que nos traz para a época de hoje, nos dias de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu baixar um pouquinho o nosso som. Aí, melhorou. Glória a Deus. Dá para ouvir bem aí, irmão? Vocês estão na live? Dá para ouvir bem o som? Glória a Deus. Você que está no YouTube aí também, dá para ouvir bem? Glória a Deus por isso, então. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 2: os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Aleluia. Então aqui nós já vamos aprender com a carta que Paulo escreveu aos Romanos a respeito dos gentios e dos judeus, e que são realmente, os dois são culpados, mas o juízo de Deus veio sobre eles. Então nós vamos ler e nós vamos entender um pouco do juízo de Deus a respeito desse tempo que existia os gentios e os judeus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Aleluia. Esse primeiro versículo já nos mostra que não devemos julgar o nosso irmão. Aleluia. Glória a Deus. Você vê um cisco no olho do teu irmão, mas você não vê o tamanho da trave que tem no teu. Não é assim? Então Deus não dá autorização para que ninguém venha julgar a seu irmão. Vamos falar espiritualmente, porque a lei que existe nas 4 linhas, aleluia, da Constituição, é a lei do homem estabelecida, é a qual eles retiraram da Bíblia, os mandamentos de Deus. Aleluia. Por exemplo, não matarás, não roubarás, né? E vai para ir adiante. Então aqui já está dizendo, Paulo já começa falando realmente a respeito dessa condenação. Se você julga teu irmão, aleluia, quem é você, quem sou eu para julgar o meu irmão? Posso falar
alguma coisa com ele, posso estar falando com alguém a respeito daquele irmão, está passando isso, passando aquilo, o que ele fez, deixou de fazer, mas não julgá-lo, aleluia, e sim ir lá e ajudá-lo, abraçar, orar por ele, né, que nós devemos fazer. Versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é justamente para essas pessoas que julgam o seu irmão, aleluia. Então nós estamos vivendo, inclusive no Brasil, um julgamento aí que nós estamos vendo que realmente não tem nada a ver. Estão querendo culpar os inocentes. Então esses cairão o juízo sobre eles, aleluia. Tu, homem, versículo 3, tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Aleluia. Você condena o teu irmão, mas você faz as coisas que ele faz, que é errado, e às vezes até maiores, mas você condena eles. Então o juízo de Deus cairá sobre a sua vida, aleluia. Não escaparás, não livrarás você. É assim que está dizendo a palavra do Senhor. Versículo 4: ou desprezas as riquezas da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Aleluia. A bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, porque Deus é amor, também é justiça. Não é assim que nós aprendemos? Ele é amor, mas também é justiça. Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Aleluia. Então, o que nós estamos aprendendo aqui a respeito da palavra do Senhor, a respeito do juízo de Deus, é aquele segundo mandamento do Senhor Jesus Cristo: amar o teu irmão como a ti mesmo, porque você é a imagem e semelhança, assim como o seu irmão, de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, então devemos amar os irmãos como a nós mesmos, aleluia. E quem faz a justiça é Deus. Versículo 5: mas, segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesma ira para o dia da ira e da revelação do juízo, do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, irmão, nós não nos livraremos da justiça de Deus, do juízo de Deus. Nós não nos livraremos, passaremos por lá pelo tribunal, sim, porque no 7 já vai dizendo: a vida eterna aos que preservarão a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Aleluia. Aqueles que querem fazer o bem, aleluia, aqueles que estão na presença de Deus, ele fica na perseverança, sem fazer a corrupção, ele fica incorruptível. Então ele procura sair da roda dos escarnecedores, fugir da presença do mal, aleluia. Não fala mais palavras torpes, não participa mais de perseguições. Então esse sim, Deus já está com um procedimento de uma vida eterna para ele, aleluia. Então, prosseguindo aqui, irmão, a respeito da vida, mas a ira é a indignação aos facciosos. Olha aí o que nós estamos vivendo na facção: os facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Não é assim que está acontecendo? Não é isso que está acontecendo com o mundo afora? As facções que vivem na injustiça e perseguindo os homens de bem, e perseguindo aqueles que querem seguir a Jesus na perseverança. Não é isso? Versículo 9: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego.
Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Você está vendo aí, meu irmão? O que ele colocou o judeu e o grego aqui? É como se fosse o seu irmão. Amar o teu irmão como a ti mesmo. Então você sofrerá tribulação e angústia se você fizer o mal. Aleluia. E ele põe como exemplo aqui primeiro os judeus e depois o grego, porque nasceu tudo isso lá em Israel, onde Jesus passou, onde Jesus esteve, onde Jesus nasceu, tudo lá naquela época, não é verdade? Versículo 11: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Isso aqui é muito importante, porque para Deus não há acepção de pessoa. Ele não vai separar você de outra pessoa porque a outra pessoa é ruim, não. Ele vai usar você para chegar até aquela pessoa, orar com ela e ajudar ela a sair dessa situação, da tribulação, da perseguição, do pecado. É isso que você vai fazer, e é isso que ele vai te usar. Glória a Deus. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Aqui o versículo capítulo 12 é respeito de todos que pecaram, serão julgados. Não tem como escapar. Se você não for julgado pela lei dos homens, meu querido, você pode esconder esse pecado do jeito que você quiser, porque onde você estiver, Deus está te vendo. Você vai ser julgado pela lei divina, pela lei de Deus. Então, não pense que você vai escapar com esse pecado, com essa injustiça que você está fazendo. Não pense que você vai escapar. Você pode driblar os homens, aleluia, até achar uma válvula de escape, mas na hora que chegar perto de Deus, com certeza, meu irmão, você será, o juízo dele cairá sobre a sua cabeça. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pratica a lei de quem? A lei de Deus, a lei da palavra de Deus. Serão justificados, aleluia. Mesmo que tenha perseguição, olha, irmão, mesmo que você peque, mas que você se arrependa amargamente, Deus tem misericórdia para te perdoar, mas que você não venha a pecar mais, aleluia. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Aleluia. Então, se você não estiver dentro do Evangelho, se você estiver em pecado, esconder esse pecado e achar que não vai ser julgado, pode ser que pela lei dos homens, pode ser pela lei da pessoa mais próxima de você, que é sua esposa, se é seu marido, você está escondendo esse pecado. Você pode acreditar que de Deus você não esconde, e você vai vir, mais cedo ou mais tarde, a cobrança vai vir. Aleluia. Então pense nisso, irmão, e já se defende, fazendo o quê? Se arrependendo,
amargamente, se prostrando perante Deus, buscando no Evangelho, se purificando, se santificando, para sair desse pecado. Aleluia. Por quê? Aqui diz agora no versículo 17: os judeus são indesculpáveis. Vamos ver por quê? Os judeus são indesculpáveis. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ei, aqui já está falando a respeito dos falsos profetas, dos ensinamentos alheios, da pregação coach, aleluia, aqueles que estão te enganando, aqueles que estão trazendo para você coisas inexistentes, aqueles que estão te carregando para o fundo do poço, aqueles que estão, aleluia, te aprisionando. É o que nós estamos vendo nos acontecimentos dos dias de hoje. Muitos interessados em grandes contas, em milhões de dólares, em milhões de dinheiro, contas gordas, aleluia. E aqui está falando a respeito dos instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, achando que está fazendo a sabedoria e a verdade, mas está usando a sua vida, está usando até criança. Esses todos vão ser julgados, esses todos não têm escapatória, aleluia. Dizes, tu que pregas e que não se deve furtar, mas furtas. Aleluia. É como a gente vê nas redes sociais, esses julgamentos que está tendo no Brasil, aleluia, dizendo que um presidente chega tarde, mas não rouba, fala duro com as pessoas, mas não rouba, aquele chega cedo, ele rouba, aquele fala mole com as pessoas, mas rouba. Então, nós temos aqui essa passagem. Você que diz que não se deve furtar, mas furtas. Está aí na palavra. Acompanha comigo esse versículo 21. Está aí. Tu que pregas que não se deve furtar, mas furta. Quer dizer, não se deve roubar, mas você rouba. Aleluia. Pois que ensinas a outrem, que te ensinas a ti mesmo. Primeira coisa que a palavra que nós pregamos, você que é pastor, você que sobe ao púlpito para pregar a palavra, primeira coisa que você tem que saber é que a palavra é primeiro para você. Aleluia. Primeiro para você. Dizes que não se deve cometer adultério, e o que cometes é o que cometes. Diz que não, lá na lei do Senhor, não se deve cometer o adultério, aleluia. Na lei de Moisés apedrejava até a morte, né? Quem cometesse o adultério. Na lei dos homens, a separação, o divórcio, tudo isso. Na lei de Deus é o pecado. Você diz, aqui ó, diz que não se deve cometer o adultério, e o que cometes é o que cometes. Ei, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Eita, meu Deus, até os ídolos entrou aqui. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Tu que anda com a palavra de Deus no teu coração, que lê a palavra, que anda na palavra, mas você pega
e desonra a Deus pela transgressão da lei. Pela palavra você desonra. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aleluia. Você que ensina, você que é falso profeta, você que leva essa palavra na brincadeira, troca até ponto essas coisas, todos os flagelos que estão escritos nesse livro, na palavra de Deus, cairão sobre a sua cabeça, inclusive o sangue das suas ovelhas. Aleluia. Você que é blasfema, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É o que você ensinar, o que você levar, né? Vai ser blasfemado por sua causa, o nome de Deus. Por isso que nos dias de hoje muitas pessoas se esfriaram, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na igreja, não acreditam no Senhor Jesus Cristo, né? Carnaval aí, chicotearam Jesus, fizeram o diabo chicotear Jesus, não é isso? Vestiram Jesus de homossexual, não foi isso um tempo atrás aí? Hã? Depois no outro ano Jesus falou, Deus olhou e falou assim, ah é? Então peraí, esse ano ninguém sai desfilando nenhuma de vocês, e além disso vou mandar uma peste ainda, pandemia, para acabar com toda essa brincadeira. Alguém desfilou? Não saiu um desfile. Aleluia. Então, antes de você fazer isso nas avenidas, no meio do povo, lembre-se que Deus está vendo tudo e Ele faz justiça. Glória a Deus por isso. Vamos para o verdadeiro israelita. Vamos ver se você se encaixa aqui nesse verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. E se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Aleluia. Veja bem, se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, se você é transgressor da palavra de Deus, se você não guarda ela no teu coração, inclusive você fala coisas erradas, assim, de uma certa forma, querendo usar a palavra de Deus para forjar alguma coisa, para ter alguma vantagem com alguém, dizendo que você conhece a palavra de Deus, aleluia, ou usar a palavra de Deus para se dar bem, então você realmente não é mais um circunciso, você é incircuncisado. Você já não é uma pessoa que pode se tratar como crente. Tem que tratar você como crente do diabo. O diabo está usando você. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Porque a circuncisão era feita depois de 8 dias de nascido, para dizer que aquela pessoa é de Deus, é tipo um batismo. Aleluia. Cortava-se o prepúcio da criança para dizer que ele foi oferecido a Deus, que ele é de Deus, como a igreja católica faz. Quando nós nascemos, quando criança, eles vão e batizam essa criança. Então eles seguem mais ou menos a lei de Moisés. Mas nós adultos já não pensamos assim, nós vamos para o batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi batizado com 30 anos, no Rio Jordão, por João Batista. Então nós também somos batizados, aleluia. Você só é apresentado na igreja. Você, quando nasce, a mãe e o pai traz na igreja para nós apresentarmos a Deus. Só apresentamos, mas não fazemos a circuncisão. Aleluia. Não sei se tem alguma igreja praticando isso ainda, mas a Bíblia, a palavra de Deus já abomina isso aí. Então, o que você tem que praticar é a apresentação, e depois que você entender quem é Jesus, quando tiver um apelo na igreja, geralmente lá com uns 12, 13 anos, né? Tem igreja que faz até com menos,
Você que está sabendo, está participando da escola dominical, já está lendo a Bíblia, já está vindo na igreja, aí é feito o apelo para que você seja batizado nas águas, para aceitar Jesus como único e Salvador da sua vida, né? É essa que eles usavam como circuncisão. E se aquele que é, versículo 27, se aquele que é incircunciso por natureza, cumpre a lei certamente, ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Aleluia. Pessoas que veem que você não é circuncidado, mas você conhece a palavra, conhece a lei, vive na Bíblia, vive com a igreja, conhece Jesus, aceitou Jesus como único e Salvador de suas vidas. Então a igreja de hoje, a igreja evangélica já não participa disso, da circuncisão, mas ensina da apresentação do bebê e depois do batismo nas águas e depois do batismo do Espírito Santo. Aleluia. Pelo menos nós pentecostais na Igreja Assembleia de Deus, nós fazemos isso pela graça, pela fé, nós fazemos isso. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso o que é somente na carne. Porque a circuncisão era feita na carne e era estabelecida pela lei de Moisés. Mas quando veio a lei de Jesus, quando veio a lei dos profetas, isso aí tudo mudou. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, mas cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, tudo que ele quis dizer aqui, e tudo que quer dizer do nosso tema a respeito do juízo de Deus, é justamente para que nós venhamos guardar a palavra dele, ter temor a Deus. Aleluia. Você não precisa mais ser circuncidado, não precisa cortar mais o prepúcio. Não, você tem que ser apresentado. Se apresenta como bebê e depois na adolescência, se for o caso, você vai ser batizado nas águas. Aleluia. Então é um aproximamento, é um compromisso com Deus, e depois vai aumentando esse compromisso se você realmente estiver interessado e quiser andar nos caminhos do Senhor, andar reto, correto, andar fazendo a vontade de Deus, guardando a palavra do Senhor, e assim a sua vida é uma vida espiritual com o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, assim como nós cremos, assim como você também vai crer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nosso desejo de todo o nosso coração é que você realmente reconheça esse Deus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não buscou Jesus, você que ainda não orou, você que ainda não leu a palavra do Senhor, é que você possa estar buscando isso para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que você possa fazer isso de todo o seu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. O Espírito Santo vai ajudar. Pede ajuda a Ele, que Ele vai te mostrar o caminho, a vontade. Que às vezes você até já foi da palavra, você até já foi da igreja, mas você se afastou. Aleluia. Porque você viu o ímpio prosperando, tendo tudo, e você dentro da igreja, buscando, dizimando, ofertando a palavra de Deus, e não tinha nada. Não tinha um carro, não tinha uma casa, então você se esfriou e desistiu. Não faça isso, não desista. Tudo que ele teve, que o riquinho teve, Jesus falou para ele: dê aos pobres e me segue. Ele deu? Não, ficou triste e foi embora. Ficou com as coisas materiais dele. Aí você, se é chamado para você ter as coisas materiais, você tem as coisas materiais, mas seja abençoado por Deus, seja tudo Deus,
Agora, se você não tiver também as coisas materiais, Deus vai dar o suficiente para que você tenha tudo que você precisa e necessita. Não só você, como sua família também. Porque o primeiro mandamento é crer em Deus. Aleluia. O primeiro mandamento é crer em Deus. Aleluia. Só no Senhor. E as outras coisas Ele vai te acrescentar. Aleluia. Creia somente em Deus. E as outras coisas Ele vai te acrescentar. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois resumem todos os mandamentos sobre o céu, sobre a terra, embaixo da terra. Amar a Deus sobre todas as outras coisas Ele vai te acrescentar. Aleluia. Então, a nossa peregrinação aqui na terra, a nossa caminhada aqui na terra, talvez 80, 90, 100 anos, até menos, a nossa caminhada aqui na terra é justamente para que nós possamos mostrar para Deus o amor que nós temos por Ele, o amor por tudo aquilo que Ele criou, inclusive nós. Então, tudo isso que nós vamos ver e nós vamos participar, com certeza Deus está analisando a cada um de nós, está com as mãos sobre nossas vidas para nos abençoar, vai estar sempre conosco quando nós precisarmos, ou quando nós não precisarmos. Ele vai estar abrindo a mente para todos nós, e nós vamos viver sempre na presença dEle, fazendo a vontade dEle. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra. Aleluia. Hoje nós vamos terminar mais cedo, porque nós temos um curso daqui a pouco de capelania. Nós vamos fazer esse curso ao vivo, aqui com o pastor lá do Brasil, porque nós queremos fazer um trabalho aqui no Japão também, de capelões para os presídios, porque nós temos muitos compatriotas também aí pagando uma lei aqui no Japão. Então nós queremos estar nos envolvendo, levando a palavra, o Evangelho, a Bíblia. Então nós vamos fazer isso, um grupo de pastores aqui no Japão. Estaremos todos juntos daqui a pouco, às 9 horas, fazendo esse curso. E nós pedimos até desculpa a todos vocês, mas que isso é muito importante também para a igreja, importante também para a humanidade, importante também para nosso pessoal que está aqui no Japão, em nome de Jesus. A nossa comunidade brasileira que está aqui no Japão, e já é 200 mil que nós estamos aqui. Amém? Então, nós estamos à disposição em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te agradecendo por esse culto, por essa palavra, Senhor, revelada pelo Espírito Santo. Te agradecendo porque o Senhor até aqui tenha nos alcançado, tuas mãos têm nos abençoado, nos protegido, nos guardado. Continue conosco, Senhor, continue com nossa família, continue com a família desse povo que está nos assistindo, dessa gente que está nos assistindo. Alcance a cada um deles, ó Pai, aquele que precisa de uma cura, que seja curado pelas tuas mãos, pelo teu poder, Pai. Aquele que precisa, Pai, de uma prosperidade, uma porta aberta. Aquele que precisa, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ser abençoado, protegido pelas tuas mãos, pelo teu poder. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre essas vidas, sobre a vida dos teus filhos, aqueles que estão na UTI, estão nos hospitais. Que o Senhor possa alcançar, Pai, restaurar, meu Pai, os ossos, restaurar os joelhos, Senhor, da irmã Maria, Senhor, que está lá no hospital. Que o Senhor possa pôr as tuas mãos sobre ela, sobre a vida dela, sobre a sua família, Senhor, abençoando e protegendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos também, meu Deus, para a nossa prima jurídica, Senhor, que perdeu a sua filha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a Mônica, e hoje, Pai, Senhor, estão velando ela lá em Osasco, lá no Brasil. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Senhor, estender as mãos, Senhor, meu Pai, confortar, Espírito Santo, o coração de toda a família Reis, de toda a família Suzana, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, venha ser glorificado e exaltado para sempre, Senhor. Nós oramos por essa nação, pelas nações, pela nação brasileira, pelos políticos, Senhor. Oramos, meu Deus, para que tudo dê certo, para que tudo seja com a direção do Senhor, que tudo seja, meu Pai, com a justiça do Senhor, Pai, com o juízo de Deus sobre a vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada jovem, Senhor, meu Pai, que todos venham se render aos seus pés, que todos venham ter o Senhor como Deus em suas vidas. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, nessa noite, e te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estende suas mãos, já vou ministrar a bênção apostólica e estará encerrado o culto em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza, o poder, o Criador, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz: amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até sábado às 8 horas da noite, no culto, uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Beijo no coração, tchau.